Olá, eu sou o professor Virgílio Meireles do canal Top Preparatório. Aqui nós vamos conhecer um pouco do direito na prática, daquele complemento do que você já teve em sala de aula ou para quem quer conhecer um pouco mais, nesse caso, nessas aulas do direito das sucessões. Nós vamos ver na aula passada, nós vimos a questão da apresentação do conteúdo do direito das sucessões e hoje nós vamos ver um pouco da introdução ao direito das sucessões. Então vamos lá. Conjunto de normas que disciplinam a transferência do patrimônio de alguém depois da sua morte ao herdeiro em virtude de lei ou testamento. Então o direito das sucessões ele surge naquele momento em que eu vou transferir o patrimônio para o herdeiro, seja ele testamentário ou não, certo? Hoje nós vamos ver esses princípios desse direito sucessório. Está ligado à ideia de eternidade do indivíduo. A morte sempre foi um tabu. Então, qual é a essência? Como eu disse na aula passada, isso surge lá no direito romano, a ideia de você deixar esse patrimônio. É uma ideia que o ser humano tem de se perpetuar por meio do patrimônio. Esta é a ideia de onde surge o direito sucessório. Os fundamentos de origem biológica e antropológica, ou seja, analisar a essência do indivíduo, ligados à hereditariedade, justificam a transmissão dos bens para a manutenção da propriedade privada. Então esta é a ideia do direito sucessório, a manutenção da propriedade privada. Por quê? Porque no patrimônio público, vocês já viram que ele não precisa, não há sucessão. Essa é ainda a grande discussão, isso aí não vamos entrar numa discussão política, essa sucessão de um para o outro. Então, no patrimônio, na esfera do direito privado, a gente cessa esse patrimônio, cessa essa propriedade em nome daquele que faleceu e transfere aos herdeiros. Também se reflete no estímulo ao trabalho e economia da proteção da família. Ora, eu acabei de ver um episódio no History que fala, eu adoro o History, que fala sobre os grandes da alimentação americana. E você vê, por exemplo, a Coca-Cola. A Coca-Cola, o cara criou a Coca-Cola e o filho vendeu na época por $600 a um terço do patrimônio. Enquanto a Heinz, daquela do ketchup, o pai formou o filho em química e ele, ao ele voltar para o seio familiar, ele volta formado e herda o patrimônio do pai. Ou seja, tudo aquilo que o pai começou a construir, o filho dá continuidade. Essa é a ideia do direito sucessório. Tá? Claro que muitas vezes a gente vê na prática que o direito sucessório, os filhos simplesmente pegam o patrimônio e pulverizam o patrimônio. Tá? Com a morte tem gente até que fica esperando o autor da herança falecer. Tem gente que às vezes acelera, né? Tá demorando muito para morrer, a gente vai lá e acelera, mas não veio o caso. Então, a função social, a proteção da propriedade, ou seja, manter essa propriedade dentro da família, e o princípio da solidariedade familiar, que é o princípio da autonomia da vontade, ou seja, o Estado intervir o mínimo, certo, dentro do patrimônio do indivíduo. A sucessão nada mais eu vou ser sincero para você, eu demorei muitas vezes para entender isso quando eu estava na faculdade, mas a sucessão ela é simples. Tá? É o quê? É a substituição do patrimônio, é a sucessão da titularidade do patrimônio, ou seja, eu tiro o patrimônio de A, que faleceu, que ele não pode mais ter aqueles direitos sobre a propriedade, e transfiro para os seus herdeiros. Depois a gente vai ver quem são os herdeiros e tal, mas é simplesmente eu não deixar a herança que ela fique vacante, certo? Mas vamos ver isso mais para frente. É um sentido amplo, pode ser causar mortes, que é o nosso objetivo, que eu transfiro o bem para outra pessoa,
de duas formas: causa a morte, que é o foco desse nosso encontro, dessas nossas aulas, e por ato inter vivos, que pode ser a título oneroso, compra e venda, ou doação, certo? Que é título gratuito. Direito das sucessões em sentido objetivo é um conjunto de normas, e um direito subjetivo é um direito que eu tenho de suceder aquele que me antecedeu. Ah, pegou, né? O espólio nada mais é do que um acervo hereditário judicial com capacidade jurídica. O espólio nada mais é que ele figura como um condomínio edilício. Ele não existe, na verdade, certo? O homem que dá essa função para ele, certo? Ele não é uma pessoa jurídica, porque é uma figura híbrida, né, que nós falamos no direito, porque o espólio ele passa a ser o de cujus, né, quem morreu, e tem um inventariante que tem as regras lá que nós vamos ver mais para frente, mas esse inventariante é que ele fica responsável por esse patrimônio. Deixa eu dar uma puxadinha aqui, opa, porque o microfone estava bem no foco. E a herança nada mais é do que um conjunto de direitos e obrigações, nós já falamos isso na aula passada, que transmite em razão da morte de uma pessoa ou um conjunto de pessoas que sobreviveram ao falecido, certo? É isso aí, mais para frente a gente vê com mais profundidade. Ele é garantido constitucionalmente, tá? O sujeito ativo é sempre o autor da herança, o de cujus, sujeito passivo é sempre o seu sucessor, que pode ser pelo artigo 1829, que é um artigo que eu adoro, certo? Herdeiro legítimo, né? Necessário, 1845, testamentário 1857 e o legatário 1912. Artigos, tá, gente? Sobre a transmissão de herança incide o ITCMD, Imposto de Transmissão Causa Mortes. É muito interessante você analisar esse imposto, porque, por exemplo, hoje eu estou falando com você do Tocantins, o estado mais novo da federação, mas nós temos 27 unidades da federação e cada unidade da federação é responsável por seu imposto. Então não adianta a gente falar que qual a regra do imposto? Depende do estado que você vai trabalhar, o estado de onde vai tramitar esse inventário, ok? Então, quanto à classificação, 1796, sucessão testamentária, vigora o princípio da liberdade de testar, ou seja, dentro da liberdade da sucessão testamentária, dentro daquilo que eu posso dispor, tá? Eu tenho total liberdade de fazer o que eu quiser com ela, e a sucessão legítima, caso em que não há testamento, sabe? E se existir ele é nulo, ou seja, pela parte que eu não posso testar, que eu não posso fazer testamento, essa é a sucessão legítima, e se eu tiver testamento sobre essa parte legítima, esse testamento é nulo. Ah, professor, mas pode funcionar como uma manifestação de vontade? Sim, ok, mas dizer que essa pessoa que recebeu em testamento esse bem, ou esse patrimônio, ou esses direitos, vai recebê-lo ao final? Não, porque isso cai muito no exame da OAB, que vai sempre daquele fulano que tem um sobrinho e quer deixar esse patrimônio para esse sobrinho. Logo depois da sua morte, aparece um filho do qual esse nem sabia que existia, mas que de fato é filho do de cujo. Como fica a questão do patrimônio? Pegou para o sobrinho ou para quem quer que seja, se o patrimônio não tiver sido partilhado, ele não vai ficar com nada, ok? Porque uma das características do testamento, da sucessão, perdão, é daqueles que sobreviverem à época do falecimento. Ou seja, se eu tenho hoje um herdeiro, tá? Se eu morro hoje, tá? 19 de novembro de 2019, aqueles meus herdeiros que existem, quando fala existir, é existir no mundo jurídico, de fato, esses herdam.
Se eu morri, né? Se fizerem a transmissão do meu patrimônio nesse lapso de tempo, até o dia 19, porque a lei fala 60 dias, até o dia 19/1/2020, e transferirem todo o meu patrimônio até esta data, se no dia 20 de janeiro de 2020, 20 de janeiro, se não me engano, é aniversário de um primo meu, o Luiz Fernando, beijo grande. Se aparecer qualquer patrimônio após essa data, algum herdeiro após essa data, ele fica apenas com aquele patrimônio que ainda tiver liberado, tiver ainda não inventariado, ok? Esta é a regra da sucessão legítima. Quanto a seus efeitos, sucessão a título universal, quando a transferência for na totalidade ou de parte indeterminada da herança, surge herdeiro a cota à parte. E a sucessão a título singular ou particular, caso em que a transferência é o objeto certo e determinado e surge, no caso, com o legatário. Então, sucessão a título universal sucede tudo o que o decújo deixou, tá? Essa é a título universal, todo o patrimônio que ele tem, todas as obrigações que ele tem, todo ativo e passivo. Já na sucessão a título singular ou particular, aí é o legatário que recebe aquele legado e é somente aquele pedaço do patrimônio que é transferido. A sucessão legítima será sempre, como nós falamos, a título universal. A sucessão contratual ela é vedada, certo? Nós vamos ver o porquê mais para frente quando for falado em testamento, certo? E para a sucessão faz-se necessário o evento morte, tá? Eu não tenho sucessão sem o evento morte. Por isso que eu disse no início que às vezes algumas pessoas antecipam esse evento morte da pessoa. Tá? O instante da morte é importante para determinar os herdeiros e a lei, foi de onde eu antecipei para vocês. A transmissão dos bens é automática com o evento morte, criado pelo direito francês, saisine, que nós vamos ver mais para frente. Com o evento morte acontece a delação, que é o deferimento ou a devolução da herança aos herdeiros. É isso que acontece. O evento morte, esse patrimônio ele é transferido automaticamente para os herdeiros. E morte presumida versus a ausência. Isso a gente pode parar uma hora para falar só de morte presumida e de ausência. E claro que nós temos a sucessão provisória lá do artigo 26 e a sucessão definitiva pelo artigo 37, lá quando nós falamos de ausência. E já encerrando o nosso bate-papo, estamos aqui por final, nós temos a figura da morte presumida, certo? Que a morte presumida com a decretação de ausência, naquelas hipóteses que você já estudou. Se tiver dúvida, tá aqui na transferência, transparência é coisa de velho, né, Virgílio? Tá aqui nos slides, que eu vou colocar aqui embaixo na descrição desse vídeo um link para você poder baixar esses slides, tá? E eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal. Em algum lugar por aqui, assim, tal, deve ter o link para você se inscrever. Se estiver gostando, você se inscreve. Só que tem um link aqui embaixo para você não clicar, ok? Tem um link que é onde estão os slides e outro link para você não clicar, ok? Não clique, tá? Porque acontecer alguma coisa muito grave se você clicar, tá bom? Sem decretação da ausência, grande probabilidade de morte, guerra, acidente aéreo, etc e tal, é o clássico, o caso do voo da Air France. E comoriência, a presunção de morte simultânea e existência de relação da sucessão entre os comorientes, certo? Temos que analisar essa figura. Princípio da saisine, como já falei, de origem francesa, é o princípio pelo qual se estabelece que a posse dos bens do decurso se transmite imediatamente na data da sua morte. A herança compreende o ativo e o passivo do decurso. E a abertura da sucessão, requisitos, evento morte, transmissão automática, sobrevivência do herdeiro, capacidade sucessória.
O direito das sucessões ele se divide em 4 partes, que são sucessão geral, sucessão legítima, testamentária, inventário e partilha. E a gente encerra esse nosso bate-papo solicitando, pedindo para você, não é clichê, se inscreva no nosso canal e não clique naquele link que está ali, hein? Tá bom? Um abraço, tchau, tchau.